amigas! Hoje nós vamos aprender a fazer uma frasqueira muito linda que vocês viram aí no vídeo, essa aqui. Uma frasqueira impermeável e térmica, frasqueira Elis, em homenagem à minha amiga Elis Regina, lá do meu grupo VIP do WhatsApp. Beijo, Elis! E nós vamos fazer essa aqui, ó, que eu gravei aula pra vocês. Nessa estampa aqui, tudo igual aquela ali, as mesmas medidas que eu vou passar pra vocês, só muda a estampa. Aqui eu usei sarja impermeável, por dentro forrada de bagum, e o recheio dela é de Etaflon, que é para deixar ela térmica, né? O bagum para deixar ela impermeável e de mais fácil limpeza, né? Então tem esse botãozinho aqui imantado, que é opcional, ela fica bem fechadinha mesmo sem botão. Essa abertura total, né? Que facilita muito na hora de colocar as coisinhas aqui dentro. Aqui um zíper, bolsinho separado, então pode colocar os talheres aqui. E essa alcinha, então, mais compridinha, que pode carregar aqui no braço, né? Quem quiser pode fazer mais curtinha, só alcinha de mão mesmo. Tá, gente? Também é opcional o vivo. Quem não gosta muito de usar vivo, não precisa. Esse modelo pode fazer sem vivo, tá bom? E para quem caiu de paraquedas e tá chegando agora aqui no canal, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. Esse canal é um canal de costura criativa, tá bom? Gente, todos esses materiais aqui, utilizados em aula, tu encontra lá na minha loja virtual, www.lucianaguterres.com, tá bom? Chegou muita novidade por lá. Tô com promoção de alças acetinadas de várias cores, com preço de alça comum. E ainda tá rolando aquela promoção por tempo indeterminado do frete, tá? Nas compras acima de R$150, tu digita o cupom FRETEBOM, tudo junto, e ganha um desconto de R$25 no frete, tá bom? Então vamos lá pro material, pro passo a passo, já vai deixando aquele like. Não esqueça de se inscrever no meu canal quem ainda não tá inscrito, tá bom? Vamos lá então? Bom, gente, então eu já trouxe estruturado. Eu estruturei no próprio Etaflon, tá? Ó, estruturei e fiz um quilting em todas as peças aqui. Deixei apenas uma pra gente fazer juntinhas aqui, pra eu mostrar pra vocês como que eu estruturo no Etaflon que dá certo, tá? Então aqui, ó, primeiro eu vou passar as medidas pra vocês, o que a gente vai precisar. Então aqui, pros espelhos, nós vamos precisar na medida de 25 por 17, tá? Uma vez no tecido de fora, uma vez no estruturador ou Etaflon e uma vez no tecido de dentro. Aqui eu tô usando bagum para fazer a parte de dentro impermeável. O bagum eu deixei quadradinho assim nos cantinhos, depois a gente refila, tá? E aqui os cantinhos dos espelhos eu refilei aqui com um objeto redondo. Daí tu procura aí na tua casa alguma coisa mais ou menos de 8 centímetros de diâmetro, tá? Já fiz o quilting aqui, como vocês podem ver, aqui pelo lado de trás, para ver melhor. E o tecido de fora que eu tô usando é sarja, então eu não estruturei em nada. Eu tô usando somente a sarja e o Etaflon. O meu Etaflon é o de 2 milímetros, que é aquele mais fino um pouco. Se tu for usar um tricoline, por exemplo, que é um tecido mais fino, aí tu dá uma estruturada antes do Etaflon, tá? Daí pode ser ou com uma manta R1, ou até mesmo uma entretela, ou um TNT, alguma coisa pra deixar mais firme um pouquinho, tá? É que como a sarja já é um pouquinho encorpada, né? Como o jeans, por exemplo, daí não precisa. Pra esse caso, tá, gente? Então tá, é 2 vezes de cada. Esse aqui eu trouxe pra gente estruturar junto, ó, tá? Aqui o Etaflon, a sarja. Nós vamos fazer juntinho aqui o quilting. Eu vou mostrar pra vocês uma maneira de fazer aí que dá certo, tá bom? Depois pro fole, na medida de 44 por 18. Uma vez no tecido de fora, uma vez na manta, Etaflon, e uma vez no bagum. Canal do zíper. O canal do zíper é dividido em 3 partes. Deixa eu tirar isso aqui daqui pra mostrar bem pra vocês. Ó, ele é dividido em 3 partes. A do meio, que é um pouquinho, que ela é mais larga, né? E uma parte pra cada lateral depois, que é aqui nos meios é onde vai o zíper. Isso aqui ficou assim porque eu passei uma costurinha, mas depois se ajeita, tá? Então aqui, ó, a parte do meio, na medida de 38 por 12. Aqui, em um dos lados apenas, tu vai arredondar os 2 cantinhos com o mesmo pratinho aqui. Eu usei o mesmo pratinho, que tem 8 centímetros de diâmetro, tá? Quem tem aquela reguinha de canto, pode usar a parte que o raio é 4 centímetros. Dá certo também, tá? Aqui não precisa arredondar, nesses aqui. Esses aqui a medida é 38 por 3. São 2, então.
Pode ver que é tudo uma vez no tecido de fora e uma vez no Etaflon, tá? Então, assim é dividido o nosso canal do zíper. O zíper, depois vai um em cada meio, é 41 centímetros. Depois o que sobra a gente refila. Ó. E aqui no bagum eu cortei pra parte do meio, cortei exatamente o mesmo tamanho, tá? E pras laterais eu cortei aqui, ó, com 1 centímetro a mais em toda a volta. Ó. 1 centímetro a mais em toda a volta, depois a gente refila o excesso, tá? Então, esse aqui é o canal do zíper. Aí, depois, pro bolsinho aquele da frente, o que que nós vamos precisar? Daí, não precisa estruturar o bolsinho, tá? Só os tecidos mesmo, ó. Uma vez na medida de 25 por 10, uma vez no tecido de fora e uma vez no bagum. Aqui eu arredondei com o mesmo objeto, apenas as partes de baixo do bolso, tá? Pra acompanhar o espelho. Aqui em cima, a gente vai fazer um acabamento para esse bolso, então corta na medida de 25 por 4. O zíper vai aqui no meio, né? Um zíper de 25 centímetros. E nós vamos precisar, para fazer o acabamentinho do zíper aqui nas laterais, ó, 2 vezes no tecido principal, na medida de 3 por 4, e 2 vezes no bagum, na mesma medida de 3 por 4, tá? Depois eu mostro para vocês como que faz esse acabamento. Depois, para fazer aquela alcinha de puxar os puxadores, né? Os cursores, na verdade, nós vamos precisar aqui, ó, na medida de 20 por 4. Eu passei no ferro já para fazer algumas marcações, então eu aconselho que faça isso, que fica melhor. Ó, o que que eu fiz? Eu dobrei 1 centímetro em cada pontinha para dentro, tá? E aqui eu dobrei, ó, primeiro eu dobrei no meio e marquei o meio, depois eu dobrei uma lateral até ali o meio onde eu marquei, dobrei a outra, ó, juntando as duas laterais. Tá? E agora eu vou dobrar assim, ó. Vai ficar com acabamento nas laterais e ali no meio. E depois eu vou passar uma costurinha de cada lado aqui pra fazer a nossa tirinha, tá? De alça, então, eu vou usar 2 alças de 50 centímetros. Aqui eu tô usando alça acetinada de 3 centímetros de largura. Pode usar mais larga, pode usar mais estreita, pode fazer com o próprio tecido, fica a critério de cada um. Outra coisa, a questão do comprimento da alça. Eu vou fazer de 50 centímetros, que ela é mais compridinha um pouco, e que caso a pessoa queira carregar aqui no braço também, fica mais confortável. Agora, se tu quiser fazer somente de mão, pode fazer a alça mais curtinha daí, tá? E mais um pedacinho da própria alça de 8 centímetros pra gente fazer um puxadorzinho do lado no zíper. Vamos precisar também aqui de vivo, que é opcional, pode fazer sem o vivo, tá, gente? Aqui quem for usar o vivo vai gastar mais ou menos 1,5 m. Vamos precisar também de viés para fazer o acabamento interno. Aqui eu vou usar viés de boneon. Também vai mais ou menos 1,5 m, tá? Aí de ferragens. Aqui nós vamos usar um botão imantado. E 3 cursores, ó. Eu vou usar 2 cursores que tem essa abertura aqui, ó. Que é para fazer o zíper do canal do zíper, que é aquele de cima. Por isso que eu escolhi esse cursor que tem um espaço para colocar a minha alcinha. Esse vazado aqui é de 1 centímetro, então dá bem certinho, tá? Se tu for usar cursor comum para fazer isso, daí tu pode fazer essa tua tirinha um pouquinho mais estreita. Em vez de cortar de 4 centímetros, corta de 3. E daí dá mais certinho pro cursor estreito, tá? E para o bolso da frente eu vou usar um cursor maior, um maxi cursor aqui, para ficar mais bonitinho. E a minha etiqueta, hoje eu vou usar essa aqui. É da nossa parceira aqui do ateliê, BV Etiquetas. Eu tenho um cupom de desconto lá com eles, que é Lucy com YBV. Tá bom, gente? Então, de material era isso. Hoje nós vamos ficar com esse barulhinho de chuva, porque tá chovendo muito aqui no sul e não tem previsão de parar tão cedo. Então, como eu precisava gravar essa aula para vocês não ficarem sem a aula da semana, né? Então, vamos ficar com esse fundo musical aí de chuvinha, tá bom? Vamos lá, então, pro passo a passo? Então, vamos começar fazendo a estruturação, né? Que eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz nas outras partes. Ó, eu cortei exatamente o mesmo tamanho, tanto do tecido como do Etaflon. Já segurei aqui no clips. Eu vou colocar mais clips. Quanto mais clips colocar, melhor. Pra ele não sair do lugar, né? Pra não escorregar na hora da costura. Então, aqui, ó, na hora de colocar os clips, dá uma esticadinha aqui no teu tecido pra ele ficar no lugar. Tem que ser clips, gente. Não pode ser alfinete, porque pra não ficar furando muito o Etaflon, né? Quem não tem clips, vai lá no varal e pega uns prendedorzinhos de roupa que também funciona. Primeira coisa que eu vou fazer é uma costurinha em toda a volta, na beiradinha, só pra estabilizar a peça, tá?
Outra coisa, para trabalhar com Etaflon, com bagum, com plástico, essas coisas, né, que para não picotar muito, a gente usa sempre o ponto mais largo da máquina. No meu caso, aqui é o número 5. Aí, vou ver aí se a tua máquina é o número 4 ou 5, use o mais largo possível, tá? Pra não picotar muito. Ó, e aí agora aqui é o seguinte, pra não escorregar o tecido, o que vai fazendo? Vai apertando aqui, ó, com o dedo pra baixo. Então faz bem devagarinho essa costura, ó. Vai apertando aqui com o dedo pra baixo. E sempre puxando pra fora o tecido, tá? Pra ele não ficar enrugado lá no meio. Ó, ele não escorrega, não sai do lugar. Só tem que fazer devagar, né? Ó, tudo certinho. Se quiser pode deixar somente assim. Eu vou fazer um quilt porque eu gosto de deixar ele todo estabilizadinho, tá? Mas se quiser pode deixar só a costura na volta. Fica a critério de cada um. Então assim, a gente não pode arriscar aqui, porque depois não tem como apagar com ferro quente, porque senão vai derreter aquela espuminha que tem no Etaflon, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um quilt em ondinha, que daí é livre, né? A ondinha não precisa ser reto, na verdade ela precisa ser bem disforme mesmo, que é pra ficar bonito, né? Mas, dependendo da estampa do teu tecido, tu pode usar a própria estampa como medida, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu usei o próprio, fiz um matelacê mesmo, né, em X, usando a própria estampa, tá? E daí não precisa marcar com giz. Então, eu vou fazer ondinhas. Então, ondinha é bem livre mesmo. Ó, tu levanta aqui pra ele não ficar agarrando na mesa, levanta o tecido e mesmo assim deixa ele retinho, tá? Não levanta assim, ó. Levanta ele retinho pra ele não ficar curvado. Levanta e vai passando a costura, ó. Ó, também devagarinho. Volta lá do outro lado. Se tu quiser fazer umas marcações apenas na beiradinha, aqui nos lados, pra fazer tudo na mesma distância, também pode fazer, tá? Eu tô me baseando aqui pela estampa. Ó. Ó, já temos estruturado, tá? Viu como não é difícil? Agora a gente só tira esse excesso aqui de fiapo e de manta, se ficou alguma coisa ainda, né? Vamos reservar essa parte, vamos fazer o bolso então. Então vamos preparar o zíper primeiro, o nosso zíper de 25 centímetros. Vamos passar o cursor nele, aquele cursor que é o normal, né? Esses cursores, todo esse material tem no meu site, tá, gente? Bagum, cursor, sarja de várias estampas, alça de várias cores. Inclusive, eu tô com uma promoção na alça acetinada a preço de alça comum. Então, vale super a pena dar uma conferida. Ó, coloquei o cursor, então eu vou medir agora. Deixa eu tirar aqui a minha colinha. Eu coloco cola com as medidas, porque senão depois eu esqueço. Vamos medir aqui na parte de cima. Vamos tirar mais ou menos 2 centímetros de cada lado aqui de zíper, tá? E vamos selar já com isqueiro, pra ele não desfiar. Assim, tá? Fica 2 centímetros mais ou menos pra dentro. Agora eu vou pegar esses meus retângulos aqui de 3 por 4 pra fazer o acabamentinho do zíper. Vou colocar aqui, ó, direito do tecido na frente do zíper, ó, direito com direito. Alinho aqui na margem, pego o meu pedacinho de bagum, coloco direito na parte de trás do zíper, ó. Fiz direito com direito do tecido e o zíper no meio fazendo um sanduichinho. Vou passar uma costurinha aqui, de mais ou menos meio centímetro. Quando passar em cima dos dentinhos do zíper, também dá um retrocesso, pra ele ficar bem fechadinho. Feito isso, vou virar lá pro outro lado, ó, e rebater a costura aqui. Agora eu vou repetir a mesma coisa do outro lado.
Agora a gente vai medir, então, aqui e vamos tirar o que tiver sobrando aqui de tecidinho desse acabamento, tá? Só que o que tu tirar de um lado, tira do outro pra ficar os dois lados iguais. Agora, nós vamos colocar, então, o zíper no bolso, cuidando para que ele abra da esquerda pra direita, tá? Então, é nesse sentido aqui. Ó, e vamos colocar assim, ó, direito do zíper, olhando pro direito do tecido. Alinha tudo aqui na margem e passa uma costurinha mais próxima possível dos dentinhos do zíper. Agora, a gente vai pegar o bagum, que é o nosso forro, e vamos colocar direito contra direito do tecido, parte de trás do zíper. Alinha tudo aqui na margem e passa uma costurinha exatamente em cima de onde tu passou. Vou fazer isso aqui pelo lado de trás, que eu enxergo a costura e bato bem em cima. Agora é só virar e rebater. Estica bem esse forrinho aqui. Ajeita tudo no lugar e rebate. Agora, nós vamos fazer o acabamento em cima do zíper, que é aquele pedacinho de 25 por 4. Vamos virar aqui pelo lado de trás, vamos colocar direito com a parte de trás do zíper, alinha bem aqui na margem, faz uma costurinha mais próxima dos dentinhos do zíper também. Vira pra frente agora. E aí, tu vai dobrar uma vez e dobrar de novo e rebater exatamente em cima de onde tu costurou. E vai dar a mesma distância dos dentinhos do zíper para a parte de baixo, vai ser a mesma distância dos dentinhos para a parte de cima, né? Que é aquela costura mais próxima dos dentinhos. Então, aqui eu vou clipar primeiro para ficar tudo retinho. Porque às vezes pode escorregar a costura e ficar torta, né? Não pode ter preguiça de fazer essas coisas, de clipar, de alfinetar, porque isso aqui é o que garante um acabamento perfeito. Ó, já temos o nosso bolsinho pronto. Agora, vamos colocar ele, então, numa das partes, aí que vai ser a parte da frente. Posiciona, acerta bem aqui embaixo, na curvinha, tá? E vamos passar uma costurinha bem na beiradinha e aqui em cima pra fixar ele na parte da frente, é. Então, vamos dar uma clipadinha aqui também, pra ele não sair do lugar. Prontinho. Vou aproveitar e colocar a minha etiqueta. Então, vou dobrar aqui no meio. Já vou aproveitar também e dar um piquezinho em cima e embaixo. Depois a gente vai precisar desse pique aqui como marcação. Então, vou colocar aqui. Quem quiser pode colocar no bolso também, daí teria que ter colocado antes, tá? Vou colocar aqui em cima. Pronto. Agora eu vou colocar o forro, então. Ó, o forro nós vamos colocar aqui, ó, avesso com avesso. Eu não arredondei os cantinhos, então eu vou passar uma costurinha em toda a volta na beiradinha, depois eu vou arredondar os cantinhos, tá? Então, aqui, bastante clipe também, porque aqui escorrega mesmo. O espelho da frente tá prontinho, agora o espelho de trás é só colocar o forro.
Mesma coisa, avesso com avesso, depois tira os excessos, tudo igual. Na verdade, vamos aproveitar e pregar as alças já aqui nos espelhos. Já dei um piquezinho em cima e embaixo para marcar os meios, tá? Agora nós vamos medir desse piquezinho para os lados 5 centímetros. 5 centímetros para um lado, 5 centímetros para o outro e vamos fazer uma marcação. Nós vamos posicionar a alça dos 5 centímetros para fora, tá? Ou seja, o comecinho da alça ali bem nos 5 centímetros pro lado, tá? Pro lado de fora. O outro lado a mesma coisa. Cuida aqui pra alça não ficar torcida. E vamos fazer uma costurinha reforçadinha aqui. Não esquecer de selar essa alça. Agora sim, vamos reservar isso aqui. Vamos começar o canal do zíper. Então, nós vamos medir. A primeira coisa que nós vamos fazer é medir, aqui por essa parte arredondada, nós vamos medir 4 centímetros pra dentro e fazer uma marcaçãozinha de cada lado, tá? Ó, é 4 centímetros do topo pra dentro, não aqui da curva, tá? Ó, do topo pra dentro. Então, mede com uma régua assim, que daí fica mais fácil. E faz uma marcaçãozinha de cada lado. Vamos pegar um do zíper. E vamos destacar ele. Nós vamos pregar um lado do zíper em cada lado aqui da nossa peça, tá? Então, assim, ó, vamos começar aqui por esse lado que é o lado reto, né? Coloca dentinho virado pra baixo, que é o lado direito do zíper. Direito, olhando pro direito. Deixa passar ali mais ou menos uns 3 centímetros, que é pra gente colocar o cursor depois. Alinha tudo aqui com a margem, ó, os dentinhos virados pro lado do trabalho. A parte lisa rente à margem do tecido. Nós vamos fazer uma costura mais próxima dos dentinhos. Quando chegar ali naquela marcação dos 4 centímetros, bem naquela marcação a gente vai dobrar em L, assim, ó, o zíper, tá? Então, eu vou fazendo aqui, quando eu chegar ali perto, eu mostro aqui na máquina direitinho. Ó, quando chegar ali na marcação, vai dobrar de maneira que essa dobra, que os dentinhos ali dobrados, fique bem em cima da risca, tá? Inclusive, aqui eu vou dar até um retrocesso pra dar uma fixada boa. E arremato. Ó, essa dobrinha ficou exatamente em cima do risco que eu fiz. Agora, a gente vai repetir a mesma coisa aqui pro outro lado. Ó, então, recapitulando, fica os dentinhos virados pra dentro do trabalho, parte lisa do zíper bem rente aqui à margem, tá? E eu coloquei o zíper direito com direito. Agora, eu vou pegar o forro de bagum e vou colocar em cima e vou passar uma costurinha começando daqui, no mesmo lugar onde eu bati a costura, eu vou bater aqui também, tá? Ó, fazer aqui, daí usa a mesma margem pra fazer a voltinha aqui e termino aqui. Aqui embaixo deixa aberto pra gente desvirar. Vamos clipar isso aqui tudo pra não sair do lugar. Lembrando sempre de ir apertando a costura pra baixo, assim, pra passar mais facilmente aqui, pra não ficar agarrando, tá? Se
Se por acaso estiver agarrando muito aqui essa parte na tua máquina, né? Porque às vezes pode acontecer. O que tu faz? Usa um papel por baixo, um papel velho de folha de caderno, por exemplo. Usa o papel por baixo, faz a costura, depois só arranca o papel, tá? Que daí ele vai deslizar bem. Agora, aqui nessas voltinhas, a gente vai... Não vamos dar pique, tá, gente? Eu não gosto de dar pique porque o bagulho, qualquer coisinha rasga, né? Então, se eu der pique aqui, ele pode depois rasgar pra dentro. Eu só vou cortar, então, ó, o mais próximo aqui da costura, ó. Só nessa parte curva. Quem tem aquela tesoura de picote, ótimo, né? Passa aquela tesoura que também fica legal. Agora, se der pique, eu acho perigoso depois de rasgar ali no pique. Agora, antes de desvirar, vamos tirar esse excesso de zíper aqui. E dar uma seladinha com isqueiro. Esse outro deixa que a gente vai depois colocar o cursor. Pra desvirar, o que eu faço? Eu vou abrir aqui assim, ó. E começo empurrando a ponta pra fora. Fica mais fácil pra gente não correr o risco de arrebentar nada aqui, né? Nem costura, nem bagunça. Ó, vai empurrando. Quando eu alcançar ali com a outra mão, aí é só puxar que daí fica mais fácil. Aqui com uma régua eu vou abrir mais ali aquela parte curva ali. Pronto, tudo assentadinho. Vamos rebater aqui em toda a volta, então. Prontinho. Agora, nós vamos fazer as outras partes laterais, então, do canal do zíper. Então, vamos destacar o nosso zíper. Vou pegar uma dessas partes aqui de 3 centímetros. Vamos colocar direito do zíper virado contra o direito do tecido. Alinha a parte lisa do zíper com a margem do tecido. Deixa sobrar um pouquinho para cada lado pra gente colocar o cursor depois. E fazer aquela costurinha mais próxima dos dentinhos. Vamos pegar o forrinho de bagum, lembra que a gente cortou ele mais largo, depois a gente refila. Ó, vamos colocar direito sobre o direito do tecido, avesso do zíper. Alinhar tudo aqui na margem. E passar uma costurinha exatamente em cima de onde a gente passou. Pode pregar os 3 juntos numa costura só. Só que como esse material escorrega muito, eu acho mais garantido fazer um de cada vez. Corre menos risco de dar errado, tá? Agora a gente vira os tecidos para um lado e o zíper para o outro e rebate. Agora vamos fazer a mesma coisa com a outra parte, então, do canal do zíper. Tudo igual. Pronto, agora vamos colocar, então, um de cada lado. Não vamos refilar nada ainda. Então, nós vamos colocar aqui por esse lado. Primeira coisa é alinhar aqui as 3 partes, tá? Alinha as 3 partes e vamos colocar um zíper de cada lado. Então, nós vamos medir com o fole para ver se ficou a mesma largura. E cada um tem uma margem de costura aqui no zíper, então pode ficar maior ou menor. A gente refila o que tiver sobrando. Ó, o meu caso deu bem certinho, tá? Mas, por exemplo, se o fole tivesse sobrando, tu ia refilar o que tivesse sobrando. Se o canal do zíper tivesse sobrando, tivesse maior, tu ia cortar, só que ia distribuir essa diferença um pouquinho de cada lado, né? Ia cortar um pouquinho desse lado e um pouquinho desse, tá? No meu caso, deu tudo certinho, então agora eu vou passar uma costura aqui segurando esse forrinho na parte de cima, vou fechar aqui e aqui também.
Agora a gente já pode refilar o excesso de forro e o excesso de zíper. Agora nós vamos pegar aquele toquinho de alça de 8 centímetros e vamos fazer aqui um puxadorzinho desse lado aqui. Vamos colocar bem no meio, tá? Vou dar um piquezinho aqui pra achar o meio. Pronto. Agora vamos começar a juntar. Ah, antes de começar a juntar com o fole, vamos fazer a alcinha. Colocar agora, que fica mais fácil do que depois de pronto. Então, é aquele pedacinho, né, de 20 por 4. Eu dobrei, ó, em 4, né? Como esse meu zíper, o vazado dele é de 1 centímetro, eu cortei a tirinha de 4 centímetros, que dobrada em 4 vai dar 1 centímetro, exatamente ali a medida do vazado do zíper, né? Como eu falei, se o teu zíper for dos comuns, corta a tirinha com 3 centímetros. Aí aqui a gente coloca, ó, de frente, de cima pra baixo, ó, de frente pra trás. Para o acabamento ficar pra baixo. E aqui faz um travetezinho ou coloca um rebite. Eu vou fazer um travetezinho aqui na máquina. Eu acho que é mais fácil. Ó, e aí aqui do outro lado a mesma coisa, tá? De cima pra baixo. Porque essa alcinha, ela tende a ficar nesse sentido aqui. Pronto. Temos a tirinha que puxa daqui pra cá e depois esse aqui pra segurar, pra fechar. Agora sim, vamos juntar com o fole. Então, vamos colocar direito com direito. Vamos pegar o forro do fole e colocar direito do forro com direito do forro, ó. Então, a regra é a seguinte: direito do tecido com direito do tecido, direito do forro com direito do forro. Aqui nós vamos passar uma costurinha de 1 centímetro. É pra não ficar nada muito na beiradinha. Então, eu sempre corto um pouquinho a mais o fole pra usar essa margem de costura de 1 centímetro, tá? Vamos clipar também, pra não escorregar. Agora, vamos virar e rebater. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, só que aqui a gente vai abrir um pouquinho, ó, o zíper. Vamos dobrar pra cá. Pronto, agora aqui do outro lado a mesma coisa, só que a gente vai prender somente aqui nas laterais do canal do zíper, tá? Então, a gente ajeita aqui, ó, direito com direito do tecido. Vou colocar já um clipezinho. Vem com o forro do outro lado, direito com direito do forro, lembra? E vamos acertar aqui, ó. Costurinha de 1 centímetro. Pode fazer a costura em toda essa parte aqui que a gente vai prender já o forro na parte principal, tá? Lembra de deixar essa outra parte dobradinha lá pra dentro, ó. Essa aqui. Pra não costurar junto. Essa parte que a gente passou. Agora a gente vira e rebate também. Agora que pra rebater, ó, cuida pra costura ficar bem assim, no meinho, tá? Ó. Essa parte aqui vai ficar aberta, ela tem que ficar bem bonitinha.
Agora aqui nós vamos rebater, então, e já vamos aproveitar e passar uma costurinha aqui nas laterais, ó, pra segurar o forro no fole, tá? Então, vamos fazer uma costura única aqui já. Pronto, aqui a gente já pode soltar. Vou virar aqui pro lado do direito, que eu vou mostrar uma coisa. Então, agora nós vamos medir aqui o fole, ó. Vamos juntar aqui costura com costura e vamos dar um piquezinho em cima, embaixo, do outro lado aqui também, tá? Aí agora duas observações. Quem for usar viés de algodão, eu aconselho a pregar ele aberto aqui, como eu já ensinei em várias aulas, né? Abre ele, o ladinho que vai pregar, prega aqui por dentro dos dois ladinhos, e depois é só virar e rebater. Depois quando já tiver preso nos espelhos, tá? Eu vou usar viés de boneon. Já que essa peça é impermeável, eu acho que o viés de boneon fica mais legal, tá? Então o viés de boneon ele é mais fácil pregar depois, porque ele já tem esse vinco aqui no meio, é muito mais fácil pregar ele depois de pronto, tá? Outra coisa, quem for usar vivo, agora nós vamos trocar o calcador e vamos pregar o vivo aqui nos espelhos. Quem não for usar vivo, então pula essa parte aqui, tá? Então eu vou trocar o calcador. E agora tudo que eu for fazer vai ser com o calcador de vivo até o final. Bom, quem vai fazer com vivo, então, nós vamos começar a pregar pela parte de baixo aqui, onde a gente deu o pique, bem no meio, tá? Então aqui, ó, a gente vai precisar de uns pedacinhos de tecido, aqui, esse aqui mede 4 por 6, mas depois sobra e a gente refila, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar assim, ó, como se fosse um viés, ó, tá? Dobra assim como se fosse um viés, só pra dar o acabamento aqui no nosso vivo, ó. Vou colocar ele bem rente aqui à margem e bem no meio. Eu vou primeiro pregar ele, depois eu boto o vivo, tá? Ó, agora eu pego o meu vivo. O lado do espaguete, que é esse lado gordinho, sempre virado pra dentro do trabalho. Lado liso, rente com a margem, tá, gente? Tem que ser bem rente. Ó, eu vou colocar aqui bem no meio. E eu vou encaixar aqui esse espaguetezinho, esse gordinho, no vão que tem no calcador. Ó, encaixou no vão, só seguir costura. Cuida bem aqui nessas partes curvas pra manter ele bem rente aqui. Não dá pique no vivo, tá, gente? Não dá pique, porque depois ele rasga. Mantém ele sempre aqui na margem, faz a costura devagarinho. Ó, chegando aqui onde começou, ele tem que encaixar bem um com o outro. Não pode ficar nem muito afastado, nem por cima assim, tá? Então, como é que eu faço? Eu encosto a parte de baixo da minha tesoura no vivo de baixo, que daí eu consigo cortar o de cima bem rente. Feito isso, eu vou descer aqui esse pedacinho de tecido do meu acabamento por cima e vou seguir a costura e arrematar. Agora esse excesso aqui a gente tira fora. Ó, o vivo ele tem que ficar assim todo em pezinho, tá? Como se fosse uma tampinha, ó. Agora a gente repete a mesma coisa aqui do outro lado. Agora a gente vai começar a pregar no fole, então. Então aqui, vamos observar pro zíper do fole abrir nesse mesmo sentido aqui do bolsinho, tá? Da esquerda pra direita, que fica mais fácil, né, de abrir. Então nós vamos virar ele pro avesso.
Aqui a gente já tinha dado pique também, né? Nós vamos juntar pique com pique, então. Ó, direito com direito. Vamos juntar aqui pique com pique. Aqui, em vez de colocar um clipes, eu vou passar uma costurinha no de cima e no de baixo, tá? Pra juntar os piques. Depois, eu coloco o clipezinho em toda a volta. Pronto. Agora, eu vou distribuir clipes em toda a volta. Pronto, tudo clipado. Antes de costurar, dá uma conferida olhando aqui por esse lado, se essas costuras ficaram paralelas, tá? Aí a gente pode se basear olhando pela costura do bolso de dentro, ó. Bolso de fora, na verdade. Pra ver se ficou paralelo, tá? Aí agora aqui, vamos começar aqui por baixo, nós vamos passar o dedinho aqui e ver, sentir onde é que tá o espaguetezinho, né? Pra encaixar aqui no calcador, fazer toda a costura com ele encaixado, tá? Agora, antes de colocar o viés, vamos dar uma conferidinha se ficou tudo certo, se não ficou nada escapado. Tudo certo, agora vamos pregar o viés. Quem já tinha usado o viés aqui no fole, né, aí é só virar e rebater, bem fácil, né, o viés de algodão. Quem vai usar o de boneon, também é bem fácil. Vou dar uma seladinha aqui, para não desfiar. Vou começar aqui por baixo. Aí ele tem um vinco, ó. O viés de boneon, ele tem esse vinco aqui no meio. Fica bem mais fácil, tá? É só encaixar o material ali dentro do vinco, dentro do viés. E passar pra costurinha. Vamos encaixar no vãozinho do calcador, que vai dar exatamente a mesma margem do viés. Pronto. Agora, tudo que a gente fez desse lado, nós vamos fazer igual com a parte de trás. Cuidado pra deixar a alça pra cima, né? Pra não pregar nada de cabeça pra baixo. Prontinho. Aqui pra fazer a parte das costas, pode abrir aqui o zíper que fica bem melhor de trabalhar. Agora, vamos desvirar ela. Deixa eu botar a câmera mais pra cá agora. Vamos desvirar ela, então. Olha que linda que ficou com esse Tiffany. Eu amo Tiffany, ainda mais combinado com rosa. Adoro. Bom, gente, então agora aqui só falta colocar o botão, que é opcional, né? Quem não quiser não precisa colocar. Ó, pode deixar assim mesmo. Eu vou colocar. Então, eu vou colocar um só. Pode botar até dois também, quem quiser. Vou colocar um só aqui no meio. Vou medir bem. Vou lá no balancinho colocar. E depois eu volto aqui com ela prontinha, num ângulo melhor pra mostrar pra vocês, tá? Ficou prontinha. Coloquei ali o botão. Aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar um detalhe pra vocês, ó. Repara que aqui, ó, sobra um pouquinho de zíper pra baixo, tá? É assim mesmo. Eu prefiro que sobre um pouquinho assim pra baixo, que daí ele fica bem fechadinho, do que fique curto ali, entendeu? Daí assim eu tenho certeza que o cursor vai vir até embaixo, ó. Fica bem fechadinho, tá bom? Então tá aqui a nossa bolsa, então pra abrir muito fácil, só puxar, ó. Só puxar aqui e abrir. Olha que lindona, que espaçosa. E pra fechar, só segurar aqui nessa alcinha e puxa pela alcinha maior. Alça comprida, então, pra poder usar aqui, né? E quem quiser uma alcinha mais curtinha, só de mão mesmo, pode fazer mais curta, né? Daí fica a critério de cada uma, conforme o gosto da cliente. Aqui cabe os talheres. Bem espaçosa, como vocês viram ali no começo do vídeo. E aí, o que acharam?
Gente, se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá? Olha que linda essa aqui do vídeo. E aí, qual que tu gostou mais? Coloca aqui pra mim. Essa coloridona aqui, de treliça, ou essa aqui de mandala? Coloca aí pra mim. Tá bom, gente? Então era isso. Espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários, tá bom? Pode colocar sugestão aí para as próximas aulas. Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula.